Hello, webs! Hello, empreendedores! Aqui quem fala é Lucas Freire e estamos em mais um episódio do nosso ImpulseCast. E aí, o ImpulseCast, você que já está acompanhando a gente, já sacou, né? O ImpulseCast é esse bate-papo maravilhoso para que a gente inspire você a continuar na sua trilha de inovação. E ele faz parte do Impulse Fórum. E a gente vai dar continuidade ao nosso ImpulseCast, trazendo convidados incríveis. Então, não esqueça de assinar, compartilhar, espalhar a mensagem mundo afora. E dando sequência aos nossos episódios com convidados incríveis, eu trouxe aqui ela, Fernanda Mikulski, que é coordenadora de negócios do Senai. Olha, uma empresa que eu admiro demais, uma empresa que fomenta, que provoca, que traz o que há de melhor em educação empreendedora. E a gente vai falar um pouquinho sobre educação empreendedora e inovação. Tudo bom, Fernanda? Seja bem-vindo ao nosso ImpulseCast. Como você tá? Me conte tudo. Tudo bem, Lucas? Muito feliz de participar aqui. Muito feliz de ter conquistado o prêmio, que só demonstra o quanto a educação do Senai transforma histórias, né? O nosso propósito diz que nossa história transforma muitas histórias. Então, estou muito feliz de estar aqui para que a gente conversar um pouquinho sobre essa jornada aí do Senai. Que maravilha. Eu queria que você começasse contando um pouquinho do case que levou ao prêmio. Eu sei que são várias iniciativas. Conta um pouquinho para a gente, depois a gente pode entrar nessa jornada que é trabalhar com provocação para empreendedores inovarem. Conta um pouquinho dessa história aí. Vamos lá. O Senai, a gente tem uma formação diferenciada no mercado de trabalho, que é uma formação baseada em competências. E, de forma transversal, a gente trabalha para desenvolver habilidades empreendedoras do universo da inovação. A gente tem uma diversidade de programas que atuam ali na educação empreendedora, com unidades curriculares, né, presente na matriz dos cursos técnicos, e também atividades extracurriculares ali que vão além da sala de aula, para desenvolver esse perfil empreendedor e inovador nos nossos alunos. E aí foi um pouco disso que a gente submeteu no prêmio. A gente tem algumas iniciativas que são bem marcantes, a exemplo da saga Senai de Inovação, que é uma trilha em que os nossos alunos percorrem com metodologias ali do mercado, métodos ágeis, design thinking, para que eles pensem em soluções para desafios reais das empresas, da indústria, né? Que é o nosso principal papel, é de fato desenvolver técnicos profissionais para a nossa indústria. Então, diversas iniciativas aí com esse objetivo, de formar talentos, empreendedores e inovadores para a indústria e para o mundo do trabalho. Que maravilha. E já entrando, então, nesse caminho aí, o que a gente leva, porque eu acho que você faz essa conexão muito bem, né, do que é a economia mais tradicional com a capacidade que nós precisamos hoje de adaptação e inovação para os negócios sobreviverem. Então, quais são essas skills, assim, que são as mais importantes que vocês desenvolvem? Que competências são essas? Primeiro que os alunos eles precisam, né, pensar em soluções para desafios complexos, né? Uhum. Então, eles precisam trabalhar em equipe, precisam trabalhar a resolução de conflito, precisam pensar rápido, né? Precisam ali conectar realidades, precisam trazer o seu conhecimento prévio e trabalhar em colaboração. Então, a gente está falando de desenvolver habilidades que serão necessárias aí nesse mundo em constante transformação. E, como consequência, a gente gera a transformação digital, né? A gente automatiza processos, enfim, a gente leva para a indústria muito do que precisa ser transformado por meio da educação empreendedora, por meio dos alunos. E o mais interessante é que a gente tem potencializado isso muito, tem gerado um aumento de empregabilidade. Por quê? Os nossos alunos estão em contato direto com as empresas, eles vão nas fábricas, eles conversam com os empresários, entendem as necessidades, trabalham ali com os desafios complexos, e isso é uma identificação de talentos. E a gente gera oportunidade tanto para eles empreenderem, porque eles lançam seus negócios no mercado, tanto para empregabilidade, porque eles são vistos, né, pelos grandes empresários, pelas grandes empresas. Que maravilha. Eu vejo vocês com esse grande diferencial dessa relação aplicada, né? Vocês estão dentro das empresas, então as soluções estão ali.
eu acho que isso faz uma baita diferença, né? Porque não é uma inovação etérea, mas é aquilo ali, ó, estamos aqui, ó, as empresas estão precisando disso. Tem essa relação, né? O Senai tem essa conversa com a indústria, né? Muito forte, né? A metodologia Senai ela já nasce com esse objetivo, né? A Uhum. gente trabalha com formação por competências, desenvolvimento de habilidades e competências. A matriz dos cursos ela já vem com esse objetivo e a gente trabalha com situações de aprendizagem. O aluno ele trabalha sempre com situações contextualizadas. E aí, dois caminhos desses é projeto e projeto integrador. E aí que nascem essas iniciativas de educação empreendedora, a própria saga Senai de educação. Então, o aluno sempre vai estar em contato com demandas reais das empresas ou da sociedade para pensar em soluções ali, né? Soluções que muitas vezes são simples e que geram transformação, que geram impacto, que atuam diretamente ali na eficiência dos processos das empresas. Inovações incrementais, muitas vezes, melhorias de processo, que muitas vezes os colaboradores dessas empresas não estão tão atentos a pensar, né, nessas modificações, os nossos alunos chegam lá com esse gás, né? Enfim, é bem interessante ver como o processo se materializa. E é isso a gente vê na prática, né? Porque eu lembro que durante a pandemia o Senai se destacou promovendo soluções tanto para hospitais como soluções domésticas. Eu fui lá, eu via como era incrível aqui, os alunos tinham lá também a possibilidade de ter vários laboratórios para ter essas soluções, né? É um imenso playground, fala a verdade, é um playground maravilhoso, né, não, Fernando? Muito bom. Agora me fala um pouquinho sobre como a gente podia até entrar como é a saga, porque você comentou que vocês constroem trilhas de aprendizagem, né? E eu acho que, primeiro, eu gostei do nome saga, né? Significa que é uma jornada, é um caminho, é uma trilha. Essa trilha, ela tem o quê? O que eu estou vendo lá? Eu tenho lá temas como criatividade, temas como construção de projeto, temas. E entra também numa parte mais técnica também, ou é mais de competências? Tem uma parte técnica também envolvida, né? Vamos lá. A saga, de fato, é essa trilha, né? Uma trilha a ser percorrida pelos alunos, que vai além da sala de aula, com esse objetivo de desenvolver comportamento empreendedor e habilidades ali ligadas à inovação em projetos. E são 3 grandes iniciativas dentro dessa trilha, que é o Grand Prix Senai de Inovação, que é uma maratona, os hackathons da vida, no Senai a gente chama de Grand Prix, que remete mesmo à corrida da inovação. E aí, nessa corrida, os alunos vão explorar, vão fazer todo um processo ali de pesquisa, de identificação da dor, de necessidades, e vão entregar uma solução, mas no nível de prototipagem suja ainda. Então, a gente testou os alunos ali nesse universo, no experimento do que é o universo da inovação. Quando a gente avança um pouquinho na trilha, a gente chega no desafio Senai de projetos integradores, que aí eu já vou trabalhar nas soluções pensando em viabilidade técnica, econômica. Eles, de fato, vão prototipar e testar conceitos junto às empresas, junto à sociedade. E avançando um pouquinho mais, a gente tem o Inova Senai, que é um pontapé para o mercado. O aluno ele já está com uma solução ali mais madura, precisa ser impulsionado, incubado, sim. A gente faz um processo ali de incubação dessas soluções, e aí a gente vê alunos da educação profissional, dos cursos técnicos, validando soluções, conceitos, produtos, junto a grandes investidores, né? A ideia é colocar o aluno mesmo em contato com o mercado, ou já para vender o seu produto, a sua solução para as empresas. Sim. Vou contar uma história para você. O Senai, ele é incrível, né? Na minha história, eu passei um tempo trabalhando na indústria e uma vez eu fui estudar uma metodologia de formação de operadores na fábrica que eu trabalhava e tinha um centro na Suíça que era uma referência mundial. Aí eu fui lá nesse centro na Suíça, conhecer o cara que tinha montado. A primeira coisa que ele falou, rapaz, olha, um dos lugares que é referência para mim é um lugar lá na Bahia chamado Senai. Eu falei, olha que demais, cara. O Senai ele é uma referência mundial de educação para a indústria e também de educação empreendedora, né? E também de educação para inovação. Eu acho que ele está conectando várias pontas hoje, né? Eu acho que deve dar um orgulho de fazer parte
de uma instituição como essa, não é não, Fernanda? Muito orgulho. Eu tenho 17 anos de Senai, eu comecei como estagiária, fui aluna do Senai, fiz 2 pós-graduações no Senai, então eu posso atestar que o modelo de educação do Senai é diferenciado, né? E é tão interessante como a gente vê as empresas referenciando o Senai, o quanto o aluno chega com um perfil diferenciado nas entrevistas. E, inclusive, esse processo que a gente faz de trabalhar com o projeto, de trabalhar a apresentação, o próprio pitch, que hoje formatos de contratação das empresas pedem pitch, né, de apresentação. E esses alunos chegam com skills diferenciadas, né, para o mercado de trabalho. Então, a gente não quer formar só habilidades técnicas, né? A gente está falando de uma educação profissional, de uma escola técnica, mas a gente forma ali habilidades, conhecimentos, habilidades e atitudes, né? O chá. Enfim, esse é o nosso objetivo. E com a educação empreendedora, a gente está formando perfis aí realmente diferenciados para o mercado. Esse é o nosso objetivo. E a indústria, ela vem mudando também, né? A gente está vendo como a velocidade das transformações vem impactando as indústrias tradicionais. Na sua visão, quais são essas grandes tendências da indústria? Eu vejo muito agora a inteligência artificial chegando muito forte, a automação sempre foi uma questão importante, mas eu acho que principalmente, e acho que isso talvez você esteja trazendo, me corrija se eu estiver errado, essa questão do intraempreendedorismo, que é gerar soluções internamente que possam se transformar em novas frentes de negócio. Como é que você vê isso? Quais são essas tendências? Fala um pouquinho para a gente. Eu vou trazer 2 pontos que a gente começou a perceber quando a gente começou a levar as maratonas de inovação para dentro das empresas. Esse ponto é bem importante, porque a gente começou a gerar ali um processo de interesse por gestão da inovação dentro das empresas. Quando a gente leva a maratona de inovação, os colaboradores das empresas participam, fazendo parte dos times junto aos alunos, como mentores e como parte integrante, gera uma competição ali, e eles passam a ser transformadores, né? Então, a gente tem percebido que depois que a gente tem levado essa metodologia para as empresas, eles, não, eu quero implementar isso aqui, vamos fazer maratonas internas, desafios de ideias internos, porque são os colaboradores atuando como intraempreendedores mesmo, então isso é uma tendência. E um outro ponto que a gente começou a perceber é a preocupação com a economia verde, com a economia circular, com todos esses processos voltados aí para impacto, né? Que a gente também percebeu de forma reativa quando a gente levou a maratona de inovação e que a gente começou a perceber que as temáticas, as demandas que as empresas traziam, muitas das vezes eram voltadas para os seus desafios, para os seus indicadores ligados a ESG, tanto de impacto ali social, porque essas empresas estão preocupadas em impactar localmente, né? E aí vem os aspectos de educação, de emprego e renda, de desenvolvimento local, e as questões ligadas ao ambiental. A gente tem um grande case hoje, que é com o Grupo Boticário, que foi um dos cases que a gente submeteu no Prêmio Impulse, em que a gente conseguiu, de fato, atingir e impactar os indicadores ligados à Agenda 2030 do Grupo Boticário. Então, é uma tendência, além dos processos de transformação digital, da própria indústria 4.0, dos processos de IoT, de inteligência artificial, mas, além dos processos mais tecnológicos, a gente tem percebido uma preocupação das empresas na agenda ESG. Mas eu acho que é muito importante a gente abrir esse horizonte, né? Porque inovação engloba isso tudo, né? Envolve ESG, envolve inovação social também, né? Isso tudo faz parte, né, do que a gente tem como caminhos para inovar. Parabéns, assim, sou fã do trabalho do Senai. E fala um pouquinho agora para quem está ouvindo o nosso podcast e quer se conectar com o Senai, fazer parte desses projetos, como é que eles podem chegar até vocês? Quais são os caminhos aí? Então, a gente está bem presente na rede social, né? O Instagram, a gente traz esses cases, todos esses cases, Senai Bahia. A gente tem o site senaibahia.com.br e a gente tem uma plataforma que é específica desse programa da saga Senai de Inovação, que é a plataforma.gpinovação.senai.br. Inclusive, empresas podem submeter seus desafios para que os nossos alunos pensem em solução, startups. Lá é uma plataforma, uma comunidade mesmo para conectar
quem tem demanda com quem pode pensar em solução, que são os nossos alunos, e, ao mesmo tempo, um processo ali de identificação de talento, enfim. E as portas estão abertas, a gente tem toda uma estrutura de laboratórios makers, de espaços que a gente pode agendar momentos para conhecer, para experimentar, né? Então, empresas, comunidades, se quiserem, pode chegar no Senai a qualquer momento que a gente consegue fazer uma experimentação. Aliás, eu queria reforçar que eu super indico todos fazerem isso, tá? Porque vocês vão ficar encantados, embasbacados com essa infraestrutura. É um negócio assim de doido. Se no seu peito bate no coração um maker, vai conhecer essa estrutura. Eu acho que fica todo mundo encantado, né? Isso vende pra caramba, né? Você chega lá, você fala, rapaz, que lugar incrível. Não é não? E vem ser Senai, né? É o quê? Vem ser Senai, a gente tem formação ali, desde a educação básica até ensino superior, enfim. Eu sou suspeita de falar, porque o Senai é minha casa há 17 anos, sou cria do Senai, sou apaixonada. O propósito do Senai, ele se confunde com o meu, né, que é transformar vidas por meio da educação e da inovação. Então, eu tenho muito orgulho e, de fato, tenho muitos cases de sucesso aí para contar, de alunos nossos que começaram na jornada empreendedora e hoje estão aí trilhando caminhos, né, no Brasil e fora do Brasil, sendo mentores. Enfim, só posso ter muito orgulho. Eu queria até reforçar uma coisa que você comentou, que lá dentro da comunidade, as empresas podem colocar os seus problemas, suas dores, seus desafios, e aí isso virá projetos dentro da comunidade. Fala um pouquinho disso aí, porque isso é super interessante para quem está ouvindo a gente. É um caminho que a gente tem dentro da educação profissional e com esses projetos de Open Innovation, né? As empresas abrem as suas dores no processo ali de inovação aberta e alunos do Brasil inteiro, inclusive. Essa plataforma ela é nacional. A gente está falando do Dendê baiano, porque a gente colocou o nosso Dendê, né? Nossa característica baiana na saga, mas é um projeto nacional. Então, empresas do Brasil inteiro podem submeter suas demandas no processo ali de inovação aberta, e os alunos e docentes, a partir da metodologia Senai, vão formatar isso em situações de aprendizagem, vão levar para a sala de aula ou para esses desafios. Os alunos vão pensar em solução e vão devolver para essas empresas, para que essas empresas possam, inclusive, contratar esses alunos. A gente tem processo de bolsa, a gente pode contratar alunos por meio de bolsa para que esses alunos implementem essas soluções dentro das empresas, ou as empresas, no seu processo mesmo de pesquisa e desenvolvimento, podem dar andamento para essas soluções. Então, são as mentes brilhantes do Senai pensando em soluções para esses desafios das empresas. Então, só acessar lá a plataforma GP Inovação e cadastrar sua demanda que a gente resolve. É isso aí, que maravilha. Olha só, e conta pra gente um pouquinho como foi para você participar do Impulse Forum, que insights você teve, e qual foi a sua percepção. Acho que a gente está falando de um fórum que o objetivo é ligar muitas pontas, né? A gente tem ali a nova economia, tem empresas mais tradicionais, a gente tem ali um espaço que trouxe também questões governamentais. O que foi para você aí participar do prêmio e participar do fórum? Conte pra gente. Eu fiquei muito feliz de ter um evento para chamar de nosso, né? Primeiro, que foi a gente fazendo para a gente, assim, muito feliz com a agenda, com todas as pautas trabalhadas, com a importância de potencializar as instituições que estão fazendo, né? Que estão realizando. O prêmio, para mim, foi muito significativo. Foi uma forma, inclusive, de internamente no Senai chamar a atenção das pessoas para dizer, olha, a educação empreendedora, a inovação faz a diferença. Estamos participando aqui desse evento que vai falar sobre isso, para demonstrar o quanto é importante trazer à tona essas temáticas, né? A gente fala ali de uma formação para a educação profissional que muitas vezes é vista como técnica, mas a gente está falando de habilidades para o mundo do trabalho. E as temáticas que foram envolvidas no fórum vieram nesse sentido, né? Gerou muita conexão. Acho que o maior ganho ali foi, de fato, a gente se conectar todo mundo do ecossistema Bahia e até as pessoas que vieram de fora e viram quanto a gente está se fortalecendo. Para mim, vida longa ao Impulse. Próximo ano estou concorrendo de novo, por favor.
É isso aí, Fernando. Ó, primeiro eu quero agradecer você estar aqui nesse podcast com a gente, dizer que eu admiro demais o seu trabalho, o trabalho do Senai, e queria que também você convidasse as pessoas a se conectarem com você, né? Porque a gente tem o interesse também de saber quem são essas pessoas que estão aí na vanguarda, inovando. Coloca aí suas redes para as pessoas te conhecerem mais, quem quiser aprender mais sobre pedagogia e inovação vai se conectar com você e vai ter muita coisa para aprender. Chama aí a galera para você. Opa, eu sou muito presente nas redes, viu? Sou influencer, inclusive. Brincadeiras à parte, mas eu sou bem conectada, eu falo sobre tudo, e falo inclusive CPF e CNPJ, porque eu acho que a nossa construção é o que a gente é na vida, é o que a gente é no trabalho. Sigam aí Oxi Mikuski, bem baiano, no meu Instagram, e Fernanda Mikuski no LinkedIn. No LinkedIn eu escrevo, eu tenho um Lero com Mikuski, é uma news. Então, eu escrevo semanalmente, então se conecta aí comigo e vamos bater esse papo sobre vida, sobre trabalho, e, enfim, sobre transformação, impacto. Vamos nessa. É isso aí, minha gente. Então fica o convite, se conectem com a Fernanda. E você que está acompanhando a gente, eu agradeço muito a sua audiência. Estamos aqui no Impulse Cast, trazendo um bate-papo maravilhoso. Então, se conecte, se inscreva no canal, compartilhe e tamo junto. Impulse Cast no ar. Até a próxima. Um abraço. Valeu!